Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Catequese sobre os 10 mandamentos da lei de Deus. 9º mandamento da lei de Deus. Não cobiçar a mulher do próximo. Este mandamento é muito semelhante ao 6º mandamento, e diz-se respeito aos pecados contra a castidade. Porém, não só. Os pecados contra o 9º mandamento revestem-se de uma gravidade maior, porque além de serem um pecado contra a castidade, tornam-se também um pecado contra a justiça, uma vez que as pessoas casadas fizeram um pacto de fidelidade entre si e ambos com Deus, fazendo com que a transgressão deste pacto torne-se também um pecado contra a justiça. E o que ordena o 9º mandamento da lei de Deus? O 9º mandamento ordena a perfeita fidelidade conjugal, seja nos pensamentos, nas palavras ou nas atitudes. Ordena também evitar tudo quanto possa ferir a fidelidade conjugal, sejam determinados ambientes, determinadas programações e também determinadas amizades. Deve-se evitar a excessiva familiaridade, especialmente com pessoa do sexo oposto. Excessiva familiaridade significa uma aproximação excessiva, uma convivência excessiva e desnecessária. E o que proíbe o 9º mandamento da lei de Deus? O 9º mandamento proíbe o adultério em todos os seus níveis, seja em pensamentos, em palavras ou em atitudes. O próprio Cristo nos advertiu que se um homem lança um olhar de cobiça para uma mulher desejando-a no seu coração, já comete adultério, e trata-se de um pecado grave. Portanto, deve-se evitar todo olhar malicioso e também alimentar os maus pensamentos, os maus desejos em relação à mulher ou o homem da próxima. Deve-se evitar o adultério em palavras, conversando com pessoas sobre coisas desonestas, levando outros a pecarem e também pecando. Aqui há que se fazer uma advertência severa acerca do uso das redes sociais e dos meios de comunicação, especialmente das redes sociais. Só devem ser usados por pessoas casadas se necessário, e para a comunicação e para a sua instrução religiosa ou científica. Entretanto, pessoas casadas, se necessitam usar redes sociais, coloquem a sua foto junto com o seu cônjuge, esposo ou esposa, de forma que se evite cantadas, galanteios constrangedores e desnecessários. Se bloqueie ou se exclua a amizade com qualquer pessoa que venha tornar-se risco para sua fidelidade conjugal ou que proponha coisas ou conversas desonestas. Proíbe também a imodéstia no comportamento, sejam na forma de se falar, de se vestir ou de se relacionar com o semelhante, especialmente se pessoa casada. O 9º mandamento proíbe também o uso errado da sexualidade mesmo entre pessoas casadas. Deve-se vivenciar o ato sexual de maneira natural, como diz o Código de Direito Canônico. O ato sexual, o ato conjugal, deve ser feito de forma humana. Isto significa que utiliza-se para tal os órgãos genitais que Deus deixou para o ser humano, com a finalidade de procriar-se e também de satisfazer de modo legítimo a sua concupiscência, ou seja, o seu desejo sexual, levando sempre em conta esta advertência, de forma natural, aberto à vida e sempre na presença de Deus. Isto significa que não deve haver entre o casal casado a prática sexual antinatural, como é o sexo anal, sexo oral, a prática do onanismo. Onanismo significa coito interrompido, ejaculação fora da vagina. E desta forma,
evitar-se todas e quaisquer coisas que atentem contra a sacralidade do ato conjugal. De outro lado, o 9º mandamento também proíbe a negação de um pelo outro, a abstinência forçada imposta por uma das partes. Aqui está um pecado muito comum, praticado especialmente por muitas senhoras, inclusive piedosas, que estão dentro de nossas igrejas e que até comungam todos os dias e que rezam rosários e assim por diante. A pessoa casada, ninguém é obrigado a se casar, mas a pessoa casada deve cumprir com as suas obrigações matrimoniais. Uma mulher ou o homem não pode impor o jejum sexual ao seu cônjuge, não pode negar-se a ele ou a ela, deve cumprir com o seu papel. Sempre que o homem solicita a mulher, ela deve dar-se ao seu esposo. Sempre que a mulher solicita o seu esposo, ele deve dar-se à sua mulher. De forma que um pertence ao outro, um tem direito sobre o corpo do outro. Negar-se ao esposo constitui um pecado contra a justiça. E trata-se de um pecado grave, se não há grave justificativa. Evidentemente que seria uma grave justificativa os dias da regra menstrual, os dias do resguardo e também em situações de doenças que evitem, que levem a uma situação de fragilidade. Também, evidentemente, a esposa ou esposo pode negar-se a ato conjugal fora da natureza. Deve estar pronta ou pronto para o ato conjugal da forma como Deus deixou, de forma natural. Pode e deve negar-se ao ato conjugal antinatural, porque este torna-se pecaminoso e tira o casal ou a pessoa que o pratica da graça de Deus. É útil lembrar que dentro do ato conjugal podem haver sim as carícias, que podem anteceder ou acompanhar o ato conjugal. Beijos, toques, abraços, isto cada casal tem a sua maneira, mas deve-se evitar a todo custo atos antinaturais que levem ao desordenamento, ao desregramento sexual. Também proíbe o 9º mandamento o uso de qualquer contraceptivo artificial, como é o caso das camisinhas, preservativos, como é o caso de pílulas anticoncepcionais, DIU, ou qualquer outro que assim o seja. Mesmo o método natural não deve ser abusado. O método natural, deixado por Deus, que consiste na abstinência do ato sexual nos dias férteis, só pode ser utilizado pelo casal quando há grave justificativa, seja problema de saúde grave, seja uma situação financeira que possa levar as pessoas a terem falta de coisas básicas para a sua subsistência. Fora isto, o casal deve viver a sua sexualidade de maneira sadia e natural, jamais impondo um ao outro uma abstinência forçada ou impondo ao outro um uso desregrado deste dom que Deus mesmo deixou, como forma de expressão do amor mútuo entre o homem e a mulher que se uniram perante Deus em matrimônio. Grande problema para a manutenção da fidelidade conjugal foi, infelizmente, a vitória de Satanás contra a família, em grande parte incentivando a retirada do lar da mulher, levando-a a concepções feministas que a fizeram pensar que deveriam estar no mercado de trabalho para, entre aspas, ter uma vida melhor, proporcionar uma vida melhor à sua família. Grande desgraça ocorreu quando muitas assim o fizeram, deixando as suas obrigações e terceirizando a educação dos seus filhos e descuidando do seu próprio lar. A ordem natural estabelecida por Deus diz que compete ao homem o sustento do lar, e se não for capaz de fazê-lo, não deve casar-se.
Compete ao homem o sustento do lar e compete à mulher o cuidado da sua casa e a educação imediata dos seus filhos. Esta ocupação santa leva à santificação da mulher, leva à santificação dos filhos, leva à unidade da família e evita imensamente a traição, evita imensamente vários tipos de situações que favorecem a infidelidade conjugal. Infelizmente, há circunstâncias em que se faz necessário a mulher estar no trabalho por conta de ter sido abandonada pelo marido, ou de ter ficado viúva e não ter pensão, ou de simplesmente ter se tornado uma mãe solteira. Mas, a todo custo, deve-se evitar esse tipo de situação que é anômala e, o mais possível, deve-se procurar remediar, fazendo com que, tentando estar com as crianças o mais possível, realizando a educação que compete à mãe fazer. Não há vovó, titia, babá, creche ou escolinha que substitua uma mãe dentro de casa. O papel da mãe é insubstituível e quando a mãe empenha-se em cumpri-lo, não apenas evita circunstâncias que favorecem a esta infidelidade, como também causa grande bem a si mesmo e a sua família, porque simplesmente realiza e cumpre a missão que Deus lhe deu. Para alcançarem a graça de serem sempre fiéis um ao outro e a Deus, o casal deve procurar rezar junto, especialmente a oração do Santo Terço. Devem procurar confessar-se com frequência, de 15 em 15 dias, ou se passar muito tempo, um mês. Devem procurar comungar, receber o Santíssimo Corpo de Deus para fortalecer a sua alma na luta contra o pecado e no esforço de cumprimento da própria missão. Devem suplicar ao Espírito Santo o dom da fortaleza para sempre resistir às tentações que não faltam e que estão por todos os cantos, e desta forma manter a sua fidelidade. Deve procurar suplicar a intercessão da Sagrada Família, a fim de que haja no seu lar a harmonia, a paz e a felicidade, de modo que não sejam tentados a buscarem fora complemento, satisfação. Há que se educar os nossos jovens para a castidade e ensiná-los o valor da família e o valor do compromisso assumido no altar, de forma que entrem no matrimônio conscientes do que estão fazendo e dispostos a cumprir a missão adquirida, a vocação dada por Deus. É necessário advertir sobre a gravidade do pecado do adultério, que consiste em relacionar-se sexualmente com pessoa casada, e a gravidade de desfazer-se uma família, de entrar no meio de uma família. Dos pecados mais graves que um ser humano pode cometer é a destruição de uma família, relacionando-se com um homem ou mulher casado e tirando ali a unidade do lar, levando à infidelidade e destroçando uma comunidade familiar assim abençoada e estabelecida por Deus. Há que se educar os nossos jovens e incutir-lhes a firme convicção que, se têm eles a vocação de formar uma família, devem buscar uma pessoa desimpedida, uma pessoa solteira, a fim de que não entrem em situação de adultério e assim estejam depois privados da graça de Deus, sem poder confessar-se, sem poder comungar, e assim no grande perigo de condenar-se eternamente ao inferno. Há que se educar os nossos jovens para que possam ter a consciência do que é a família e o valor desta fidelidade conjugal. Peçamos, pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, Nossa Mãe do Céu, a graça da santificação de nossas famílias, da restauração daquelas que foram feridas pela chaga do divórcio ou da infidelidade, da restauração da confiança, do amor entre os casais. E vamos rezar para que cada um daqueles que são membros de uma família cumpram o seu papel, que os pais cumpram o seu papel, que as mães cumpram o seu papel, para que o seu lar possa ser exemplo de vivência cristã
e de cumprimento da vontade de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.